Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Omissão. Hoje li um dizer de Eduardo Galeano. Temos guardado um silêncio bastante parecido com estupidez. Isso me impulsionou a não me manter mais em silêncio diante das injustiças, dos abusos, da opressão e da intimidação que tenho presenciado. São pessoas que se dizem de confiança, mas anunciam publicamente informações confidenciadas, humilham e em seguida dizem que se trata de brincadeira, exploram os subordinados por amizade. Pessoas que ocupam a maior parte do tempo em assuntos que gravitem em torno de si mesmas, deixando-o e pondo de lado o que importa ao outro. São pessoas que não pensam antes de comentar nossos erros, de dar nome às nossas falhas e explicar nossas faltas, mas que falam e agem como se fossem os donos da verdade, ainda que fundamentem a maior parte de sua opinião no que veem e ouvem na televisão. São pessoas que cobram presença, reclamam de serem os últimos a saber das coisas, vivem competindo e intimidando, e ainda fazem questão de anunciar nossas falhas, mesmo que as cometemos na infância. São pessoas controladoras, manipuladoras, falsas, intolerantes, que mantêm seus subordinados no cabresto, exigindo e determinando as escolhas alheias. Pessoas que pedem coisas para ontem, mas não têm pressa alguma em ajudar quando requisitados. São pessoas que vivem reclamando de sua condição, mas quando ouvem uma reclamação, tratam-na com insignificância, comparando a dor alheia com algo que julgam pior para que o outro se envergonhe de ter reclamado. São pessoas que consideram as bandeiras que defendem como únicas e melhores, ignorando que os outros podem servir e atuar em diferentes áreas sem o seu conhecimento. São pessoas que se autoproclamam profetas de Deus, mas baseiam suas palavras e atitudes em fontes duvidosas, seja uma distorção clara de textos de seus livros sagrados, seja em informações obtidas em entrevistas com demônios. São líderes, pastores, amigos, familiares, profetas, chefes, diretores, secretários, professores, pessoas de todas as idades, credos, posturas e perfis, cujo objetivo é servir ao seu próprio umbigo, lutar por um controle da situação e do outro, e que não sabem perder. São pessoas que ensinam torcendo a verdade, que buscam um bode expiatório para tudo, que não reconhecem o próprio erro, não cedem, não mudam, preferem manter sua postura e forçar o outro a mudar. Não perdoam, não compreendem, não deixam passar. Pessoas que exigem explicação para tudo, que não aceitam a correção, que perdem a oportunidade da comunhão pelo simples fato de priorizarem as relações que lhes trarão maior retribuição. Pessoas que defendem o profeta a despeito da verdade, incoerentes que querem liberdade de expressão somente quando a manifestação não atingir suas crenças pessoais. Pessoas que falam e agem como se conhecessem o coração alheio, como se fossem Deus. Sim, denuncio quem quer que se apresente, ainda que sutilmente, manifestando estes comportamentos. Uma denúncia, um desabafo,
um ato de liberdade. Não consigo mais me calar. Não posso, não quero e não vou mais me conformar. Desfaço-me do silêncio e, com isso, desta estupidez. Essa reflexão foi escrita em dezembro de 2015 e é parte integrante do meu e-book intitulado Pedaços de Humanidade, homônimo a este podcast, publicado em formato Kindle pela Amazon. O link para você adquirir um exemplar deste e-book está na descrição do episódio de hoje. A citação que fiz de Eduardo Galeano se encontra no livro As Veias Abertas da América Latina, cuja referência bibliográfica também se encontra na descrição. Essa reflexão especificamente, que não está em forma de poesia dessa vez, escrevi com base nas relações ao meu redor. 2015 já se encontrava num ano em que muitas mudanças estavam acontecendo na minha vida. E muito do que hoje, e desde essa época que escrevi a reflexão, denuncio, faz parte de mudanças que começaram a acontecer dentro de mim desde 2009, quando retornei de Moçambique. A maior parte das coisas que denuncio são coisas relacionadas àquilo que eu mesma era no passado e que decidi mudar, decidi parar de agir dessa forma e assim luto contra as minhas próprias incoerências da vida, lutando contra comportamentos com os quais hoje não concordo mais. Mesmo assim, mesmo mudando, mesmo parando de agir de certas maneiras, ainda tem pessoas que convivem comigo desde criança e que parecem não aceitar que eu mudei. Parece que quando nós quebramos um ciclo ou deixamos de ser e fazer algo, os fantasmas dos nossos erros continuam a nos assombrar através da fala das pessoas que convivem conosco. Pessoas que amamos, pessoas que prezamos muito, mas que não se desprendem de quem nós éramos, não nos perdoam pelos nossos erros passados e fazem questão de jogá-los na nossa cara, independente da forma como fazem, com o nome de é brincadeira. E ainda que a gente fale que isso nos machuca, ainda que a gente peça que isso não se repita, o ciclo não para. E como todos são livres para agir como querem, nós não podemos simplesmente fazer o outro parar de nos humilhar, parar de nos machucar, principalmente depois da gente comunicar que isso acontece. Eu já fui aconselhada de, fale que isso te machuca, chore na frente dessa pessoa para ela ver o quanto isso te machuca. E aí eu recordo as vezes em que chorei, em que falei, em que pedi, em que implorei, e que de todas as maneiras possíveis eu tentei expressar, e todas essas vezes o quanto fui humilhada, o quanto fui envergonhada, o quanto ainda continuaram tirando sarro da minha cara ou me comparando a outras pessoas. E acho que já falei em outros episódios o quanto comparação mata, o quanto comparação é danoso e venenoso para as pessoas, porque tira a nossa individualidade, tira a nossa singularidade e principalmente tira a possibilidade de uma relação única.
e o quanto isso é danoso e machuca, e a gente precisa começar a pensar nessas relações narcísicas que mantemos quando ficamos refém de tudo que a pessoa fala, do estado de humor da pessoa e de como ela nos trata. E não podemos mudar a nossa feição, não podemos agir de determinada maneira, senão vamos ser novamente humilhados, envergonhados, julgados e comparados e anulados na nossa manifestação. Isso não é relacionamento. Isso é uma prisão. E por mais que a gente ame as pessoas ao nosso redor, relacionamentos abusivos precisam ser identificados. E quando alguém desabafar sobre isso com você, sobre esses danos, sobre esses narcisismos, sobre esses comportamentos tão danosos, é preciso tomar muito cuidado antes de aconselhar, antes de simplificar as coisas, de reduzir essas situações e comportamentos às suas próprias experiências, de forma que, se para você algo foi simples, automaticamente seria para o outro. Porque as vivências são diferentes, porque existe muita violência nesse mundo. E onde há violência não há diálogo. Onde há abuso não há diálogo. É muito difícil. É preciso cuidar do nosso coração. É preciso deixar de estupidez e começar a denunciar. E veja, quando Eduardo Galeano fala sobre isso, de deixar o silêncio, deixar a estupidez, ele fala de questões muito maiores, estruturais, ele fala de geopolítica, ele fala de sociedade. E eu puxei essa fala dele para uma visão micro, porque as estruturas estão contaminadas desde as pequenas relações. E quando nós não aprendemos a denunciar as injustiças dessas relações no micro, nós não vamos ter coragem e não vamos nos posicionar no macro. Quando relacionamentos abusivos são denunciados, quando injustiças são trazidas à tona, nós nos fortalecemos para lutar contra estruturas maiores da sociedade. É preciso nos libertar das pequenas correntes que nos impedem de lutar contra as grandes. E a reflexão, seja no modo micro, ou seja, como Galeano aborda em sua obra no modo macro, essa reflexão gira em torno da nossa omissão, gira em torno do nosso silêncio que guardamos quando ouvimos uma injustiça, quando vemos algo que não deveria acontecer, quando percebemos que a humanidade de alguém está sendo ferida, quando percebemos que a individualidade de alguém está sendo ferida. E aí eu questiono ainda no nível das relações, quando você ouve alguém falando mal, tirando sarro, ou expondo alguém que você conhece, se você apenas ouve e diz, isso é brincadeira, isso não é nada,
Ou você pensa e reflete a respeito do quão injusto e o quão exposto aquele ser está na boca de alguém que diz que o ama. Falar das pessoas umas para as outras é o que nós mais fazemos. E expor a quem amamos também. Expor as pessoas que amamos a pessoas que não convivem com elas, que não as compreendem, que não as veem como nós vemos, que não as conhecem como nós as conhecemos. Numa sociedade que hoje se entende como um tribunal de inquisição, em que tudo que fazemos está ali para ser julgado, e que pode muitas vezes trazer repercussão negativa para aquela pessoa. Eu penso e jogo essas reflexões nesse podcast porque são pedaços da humanidade que eu tenho e que estão aflorados e que me desafiam a não ficar mais em silêncio diante dessas injustiças. Diante de tanta dor, diante de tanta vulnerabilidade. Até quando vamos ver uma injustiça? Até quando vamos vivenciar uma injustiça? Até quando vamos simplesmente achar isso acontece, isso é normal, é sempre assim, é assim que funciona? E repetimos frases e frases como essa, deixando que o abuso, a opressão, a intimidação continue. E ainda aqueles que têm menos privilégios, deixamos que sejam mais massacrados, porque mantemos essas estruturas. Será que vamos manter a estupidez do nosso silêncio? Até quando vamos manter a estupidez do nosso silêncio? Eu quero agradecer a você que ouviu até aqui esse desabafo, essa reflexão e tem acompanhado esse podcast. Eu espero de coração que essas palavras ecoem em nós até que tenhamos força suficiente para perceber que não estamos sozinhos e possamos agir dentro do nosso entendimento. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. E é por isso que a gente continua. Um grande abraço e até a próxima.